boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu só conferir o sinal da internet aqui, para a gente poder começar hoje o nosso perguntas e respostas de consultores do bem-estar da Terra. Clica no aviãozinho, chama todo mundo. Eu vou responder aqui as perguntas que me fizeram na semana passada e hoje também na caixinha de perguntas que eu coloquei, né? Muitas pessoas, é interessante porque a gente tem perguntas muito semelhantes, às vezes o conteúdo, assim, né, a formação da frase, ela é diferente, mas a dúvida é a mesma. Então, eu anotei todas as dúvidas que vocês colocaram na caixinha e vou trazer aqui um resumão, tá? Então, fica até o final que vai valer a pena tudo que você vai ouvir aqui hoje comigo. Então, a primeira coisa, né, que me perguntaram é o começo. Como é o começo? Como que eu começo? Tem até, já abrindo um parênteses aqui, tem no meu canal no YouTube, Adriana dos Santos, igualzinho tá aqui no Instagram, você pode procurar lá no YouTube, tem um vídeo chamado Me Tornei Consultor do Bem-Estar, e agora? E lá tem mais de uma hora ali de treinamento para você entender o que você faz quando você começa. Mas, vamos trazer aqui um resumo do que você faz quando você começa. Você abre os olhos, né? Vou até pegar um óleo aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, vou pegar aqui um óleo de alecrim. O que acontece com muita gente? Ela faz a inscrição dela na do Terra, compra um kit e não abre os olhos. É muito comum quando a gente vai fazer um acompanhamento, a pessoa tem olhos fechados. Ah, Adriana, mas é que eu não sei como usar. Ou, enfim, eu achei que esse daí eu não precisava, né? Então, se você está tomando a decisão de ser um consultor do bem-estar do Terra, você precisa ser o seu principal cliente. Então, se você tiver olho fechado na sua casa, vai lá, abre tudo, experimenta. Ah, eu não sei qual que é o óleo e para que serve. A gente tem aqui o livro, não vou pegar ele agora, mas a gente tem o livro Modern Essentials, que é um guia para você ter todo o direcionamento, ou dá um Google mesmo e você vai descobrir inúmeras formas de utilizar os óleos essenciais que você tem na sua casa. Por que isso é importante? Porque nós não somos vendedores de óleo essencial. Para você ser um consultor do bem-estar do Terra, você não precisa ser um exímio vendedor. Você não precisa necessariamente ter trabalhado com vendas, isso pode te ajudar, mas não é um fator predominante, né? O que você precisa ser consumidor do óleo, você precisa usar os óleos, você precisa ter experiências. Porque o vendedor é aquela pessoa que ele compra e vende alguma coisa, ou apenas ele só vende, né? Você trabalha numa loja, ele não precisa nem ser cliente da loja, ele só vende o produto. E ele não é cliente daquele produto. Agora, se você talvez já foi numa loja de sapato, por exemplo, e a vendedora usa o sapato da loja e gosta do sapato, e gosta da qualidade, e gosta de tudo, com certeza ela conseguiu passar para você uma outra visão e convicção a respeito do conforto ou não daquele calçado, certo? Então, com a gente não é diferente. Então, se eu uso o óleo essencial de alecrim, né? Então, por exemplo, uma das coisas, dois pontos principais aqui, benefícios principais do alecrim. Primeiro é foco e concentração. Então, espalha nas mãos, fecha os olhos, inala profundamente. E couro cabeludo, para estimular o crescimento do cabelo. Então, pode aplicar diretamente no couro cabeludo. Então só aqui, ó, dois benefícios do óleo essencial de alecrim, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão buscando: foco, concentração, memória, melhorar ali o desempenho no trabalho, nos estudos e cabelo, né? A gente está sempre querendo ali cuidar melhor do cabelo. Então, são dois benefícios que você, como um consultor do bem-estar do Terra, vivendo esses resultados, você vai compartilhar, tá? Então, o começo tem que ser pelo começo mesmo, tem que ser por abrir os olhos e usar. E não é se debruçar sobre os estudos e falar, não, agora eu vou fazer um curso, vou entender, vou me tornar uma terapeuta. Não, você quer fazer isso? Você pode. Eu fiz isso depois de 2 anos que eu já compartilhava os óleos essenciais, porque eu gosto de estudar. Mas essa não é uma condição para que você seja um consultor do bem-estar. O nosso trabalho, ele consiste em colocar o óleo na mão das pessoas, ser duplicável, ser facilmente compreendido, dar para as pessoas ferramentas para elas buscarem informação. Então, toda pessoa que eu cadastro na do Terra, seja como cliente ou como consultor,
Eu falo para ela do livro Mother Essentials. Por quê? Porque é um livro que mudou o meu resultado de usar os óleos, porque eu já tirava as dúvidas ali no livro mesmo, e eu brinco que ele era o médico lá de casa, porque eu começo, qualquer dúvida vai no livro, tem os protocolos e tudo mais. Então o nosso papel é dar as ferramentas, tá? É direcionar as pessoas para que elas saibam onde buscar informação também. E isso é importante para que a gente não fique aí esperando estudar, entender tudo para ser um compartilhador. Uma outra pergunta aqui também que me fizeram, né, foi a respeito dos desafios no início da carreira. Vou ver se eu consigo dar um direcionamento aqui dentro do que faz sentido nas perguntas. Desafios no início. Gente, eu nunca tinha usado um óleo essencial na vida. Eu não sabia o que era, eu não sabia para que servia. O que eu tinha visto uma vez em um Instagram foi uma conhecida tomando óleo de limão siciliano com água morna. Eu não tomo nada morno, eu não tomo leite morno, não como comida morna, café morno, nada morno, eu não gosto de nada morno. Ou é gelado, ou é pegando fogo de quente. Você imagina o que eu fiquei na minha cabeça, tipo, ai, pra trabalhar com isso tem que beber isso, beber óleo de limão com água morna. Meu Deus, que insuportável isso. Então, essa era a única ideia que eu tinha sobre os óleos essenciais e doTERRA. E aí quando me apresentaram peppermint, o limão com água fria. E legalzinho e tal, mas ok, quem usa isso? Para que isso serve? Né? Como que isso funciona? E a pessoa que me convidou, ela também não sabia nada. Então nem adiantava ficar fazendo pergunta para ela, ela também não sabia responder. Tinha alguns dias que ela tinha conhecido. E veja como isso aqui, né, já abro um parênteses para dizer que a gente precisa entrar em ação. Não é ficar tentando descobrir tudo, não. É entre em ação. Começou a usar os óleos, já começa a compartilhar. Se você inalou o peppermint, abriu suas vias respiratórias, pronto. Você já pode pingar peppermint na mão das pessoas e proporcionar para elas uma respiração livre. É esse o nosso trabalho. Simples desse jeito, tá? Então, os desafios que eu tive no início, primeiro foi aceitar que eu queria trabalhar com aquilo, né? E que eu ia encontrar os caminhos. E o que eu fiz? Como eu não sabia nada sobre os produtos, e até então eu não tinha livro também, porque eu fui conhecer o livro alguns meses depois em um evento, eu ia simplesmente assim, comecei a usar os óleos. Então, minhas primeiras experiências, por isso que você tem que abrir e usar. Minhas primeiras experiências que eu lembro assim, nitidamente, foram o peppermint, na questão respiratória, que era muita alergia lá em casa, o tangerina, que eu estava vivendo um processo emocional bastante desafiador, e aí eu colocava a tangerina assim, ó, no meu difusor, meu colar difusor, e era cheirando tangerina o dia inteiro. E agora mesmo eu tô com bergamota, porque eu adoro os cítricos, né? Então, inalava, e eu percebia que eu sentia mais energia, mais vontade de entrar em ação. E melaleuca, minha filha não costuma ter dor de ouvido, e naquele dia a gente tinha comprado uma caixinha, né, que é o Kit Brasil, e ela começou a reclamar de uma dor no ouvido, e eu não sei muito bem lidar com a minha filha quando ela tá doente, porque ela não fica doente, graças a Deus. E aí falei, bom, vamos testar esses óleos, né? Dei um Google, óleo essencial para dor de ouvido, e vi lá, pega a melaleuca, põe numa bolinha de algodão e põe a bolinha de algodão dentro do ouvido, porque não pode colocar direto dentro do ouvido óleo essencial. Fiz isso, botei uma bolinha, o algodão, o melaleuca, coloquei no ouvido dela. E a gente estava indo para um aniversário. Simplesmente, a gente foi, ela voltou, troquei o algodão, ela dormiu, acordou no outro dia zerada. E eu falei, gente, isso é incrível. E comecei a falar para algumas pessoas, falei, você já ouviu falar em óleo essencial? Nossa, eu comecei a usar aqui em casa e tô chocada, assim, porque, aí contei esse episódio da rinite, contei da dor de ouvido, contei da minha questão com tangerina. E aí fui falando para as pessoas essas poucas experiências que eu tive com os óleos. E a partir disso, eu ia até elas. Topa experimentar? Posso levar para você experimentar? E aí chegava lá no dia, mostrava para as pessoas, né, os óleos. Então chegava lá, abria e tal, levava minha caixinha mesmo, porque eu não tinha óleo para deixar em casa, óleo para levar, né? Eu estava numa condição financeira muito difícil e comecei com o que eu tinha. E quando chegava na casa das pessoas, eu lembro muito bem de uma situação em que a pessoa disse assim, eu já ouvi falar desse copaíba, para que serve? Falei, olha, eu sei que ele é bom, mas eu não sei exatamente para quê. E aí peguei e entrei no Google com ela ali, como eu falei, não tinha o livro ainda. Entrei no Google, benefícios do óleo essencial de copaíba doTERRA.
veio um monte de benefício, li com ela falou, é esse mesmo que eu quero. Então, hoje eu utilizo alguns cards, né, que quem me acompanha, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, já sabe o material que eu utilizo que facilita. Hoje, gente, vocês estão trabalhando com o pé nas costas, porque vocês têm a gente aqui para tirar dúvidas, tem os canais, inúmeros canais, os médicos hoje, né, Dr. Demian, Dr. Dave, enfim, um monte de gente que está compartilhando sobre os olhos. Então, quando a gente começou, não tinha nada disso, não. Então, boa parte dos nossos desafios, né, era essa, não ter muito onde estudar. Mas também a gente não estudava muito. A gente queria levar o que a gente estava vivendo para as pessoas. Porque é o que eu sempre falo para os nossos consultores e clientes também apaixonados. Se você dormiu bem e você puder proporcionar uma noite de sono boa para alguém, você já abençoou a vida daquela pessoa. Então, o nosso papel é abençoar a vida das pessoas, não é dominar todo o conteúdo, certo? Faz sentido para vocês? Quem aqui já viveu uma experiência dessa, de compartilhar o óleo sem saber, chegou lá não sabia responder, né? E isso tudo, gente, são desafios do início, sim, mas que eles vão continuar acontecendo, porque hoje algumas pessoas podem me perguntar coisas que eu também não sei, porque eu não sou uma enciclopédia, então tem coisa que eu não sei responder. E o que a gente faz quando a gente não sabe responder? Diz, eu não sei, vou pesquisar, vou me informar, e aí eu volto para te contar sobre isso, ok? Então, desafios do início foram muito, tenho passado por isso, e é isso, se joga e vai. E dizer que você não sabe, dizer que você está começando, isso tudo não é vergonha, muito pelo contrário. A pessoa te acolhe, como é que ela fala? Ela olha para você e vê admiração, sabe? Porque fala, nossa, você tem coragem? Eu tenho coragem. Às vezes nem tem tanta coragem assim não, a gente só faz mesmo. E então se joga, né? Então, esses foram alguns desafios que eu tive no início, tá? Outros também foi a questão de planejamento, que eu já vou entrar aqui porque várias pessoas me perguntaram sobre isso. Como administrar o tempo, como ter disciplina, como eu trabalho o dia inteiro, como que eu faço para organizar o meu horário, né? Então, várias pessoas mesmo me fizeram esse tipo de pergunta. Então, vamos falar sobre isso. O tempo. Como eu organizo o tempo? Tem um ditado que diz que o tempo é dinheiro, mas para mim o tempo é bem mais do que isso. O tempo, ele é vida. É a vida que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, com as pessoas da sua família, ou descansando, enfim, trabalhando com outra coisa. Enfim, o tempo, ele é a sua vida. Então, nós precisamos, sim, organizar o nosso tempo para que sejamos mais produtivos. Outra coisa, ter muito tempo não significa que você vai ter um resultado melhor do que quem não tem tempo, tá? Muito pelo contrário. O que eu mais vejo hoje na minha organização, já são mais de 3 anos com o doTERRA, quase, acho que já deve ter dado uns 3 anos e meio. Estamos indo para 4 anos já. São que as pessoas que têm tempo, elas perdem tempo. Então, elas têm muito tempo para fazer as coisas e elas não focam em nada, elas dispersam, elas não se planejam, porque a ideia é que a qualquer hora eu posso fazer, porque eu tenho tempo. E elas não são produtivas, não são eficazes, elas não fazem planejamento, né? E para tudo na nossa vida nós precisamos de disciplina, precisamos de planejamento. E quando você é um consultor do bem-estar do Terra, você não tem um patrão, você não tem um chefe que vai chegar para você de manhã e falar: hoje, hein, 5 contatos, bora lá falar com as pessoas, fazer suas vendas, bater suas metas, criar um cadastro, liderar. Você não vai ter isso. Você vai ter mentores, pessoas que se dispõem a te conduzir, a te mostrar o caminho e muitas vezes a caminhar com você, aí fazer uma classe com você, né? Mas no dia a dia é você quem precisa comandar a sua agenda. E aí a gente já começa aqui. Se você não tem uma agenda, se você não tem rotina, não tem planejamento, não tem disciplina, não tem problema. É só você aprender a ter tudo isso. Por quê? Você não pode ser aquela pessoa que diz assim: mas é que eu não tenho disciplina, mas é que eu não tenho hábito, mas é que eu não tenho rotina, mas é que eu não tenho planejamento, sabe? E como se isso fosse uma condenação. Você nasceu assim, vai morrer assim. Não. Se você deseja ser um empreendedor de sucesso, você precisa vencer essas etapas, esses desafios, para desenvolver a habilidade de ter planejamento e disciplina para ser produtivo.
tá? Então, eu separei aqui um material que eu utilizo e compartilho com todos os membros da minha equipe que desejam desenvolver o negócio, que é o planejamento semanal, tá? Nesse planejamento semanal aqui, eu tenho de segunda a domingo, todos os dias, todos os horários, de hora em hora, tá? Aqui ele começa às 6 da manhã e para às 10 da noite, porque é a minha rotina. Mas se você é mais de madrugada, ou é mais do dia, é mais da noite, você vai ajustar dentro da tua rotina de vida, tá? Mas por que esse papel aqui, ele é importante? Adriana, mas eu trabalho o dia inteiro na empresa X. Ok. Você precisa colocar aqui qual é o seu horário do almoço. E se você tem uma hora de almoço, em 30 minutos você almoça, em 30 minutos você faz 2 contatos. Se você fizer 2 contatos todos os dias, nos seus 30 minutos de almoço, você vai ter algum resultado. Melhor do que talvez o que você está tendo hoje se você não está fazendo contato nenhum, certo? Como é que a gente começa? Eu não vou também falar muito aqui do planejamento, porque tem outras perguntas, mas também tem um vídeo lá no meu canal no YouTube, Planejamento Semanal, onde eu explico direitinho ali como que você pode preencher. Mas coisas que eu percebi que são importantes, gente. Separar um dia ou um período para você, para sua família. O que eu vejo ao longo do tempo é que as pessoas que fazem tudo desembestadamente, tudo enrolado, sabe assim, elas não se mantêm fazendo por muito tempo. Então você pode sim pegar um ritmo de trabalho mais forte, né, conversar com a sua família e fazer um combinado sobre isso, mas é importante que você tenha, nem que seja meio período por semana, para limpar a sua mente, porque a mente descansada, ela também nos ajuda a ter mais criatividade e ser mais produtivo. Então, todos aí que precisam de mais disciplina, né, principalmente as mães, as mulheres que temos atividades de casa, cuidado com os filhos. Graças a Deus, hoje eu tenho o privilégio de terça e quinta de manhã fazer natação com a minha filha. Então, terça e quinta de manhã a minha agenda é fechada, é dia da nossa natação. Até essa semana uma consultora me pediu companhia para acompanhá-la numa classe e eu falei, olha, de manhã eu não posso, muda para tarde que eu te acompanho. E ela fez a alteração do horário. Então, hoje eu posso ter essa bênção na minha vida, né? De passar o período da manhã com a minha filha. Mas mesmo ficando em casa no período da manhã, é importante que em alguns momentos eu tenha atividades geradoras de renda, que são as atividades que fazem o meu negócio acontecer. Contato, convite, acompanhamento, fechamento, cadastro, liderança. Então isso tudo tem que estar aqui no meu planejamento. Então tem que ter aqui o horário que eu vou dar uma mentoria, o horário que eu vou fazer uma live. Faz tempo até que eu não venho aqui fazer uma live, né? Então organizar os vídeos que eu gravo para o canal do YouTube. Então isso tudo, né? As aulas que eu dou no meu curso. Então isso tudo precisa estar aqui no meu planejamento. E como que você começa o seu planejamento? Colocando as coisas que já estão programadas, que já estão agendadas. Então começa pela sua vida pessoal. Ah, tem médico, tem atividade física, o horário que você acorda. É muito importante a gente ter, quando a gente acorda, um momento de leitura, seja de um livro, da Bíblia, um momento de oração, de meditação, né? Isso é muito importante. Uma atividade física, nem que seja uma caminhada, e aí você ajusta se é melhor para você de manhã ou à tarde, né? Geralmente é melhor de manhã, mas você pode adequar. Ouvir coisas, afirmações positivas, isso tudo é muito importante para que a gente programe a nossa mente para o sucesso, tá? A gente não aprende a ser uma pessoa de sucesso na escola, então a gente aprende a ser estudioso, é diferente. Então isso tudo é importante, disciplina, rotina, organização, você vai aprendendo ao longo do dia, tá? Outra coisa que me perguntaram bastante aqui, que eu achei bastante interessante, gente, foi o seguinte: como convidar pessoas em grupo de WhatsApp. Aqui a gente tem um ponto muito importante. Nós trabalhamos com marketing de relacionamento. Então, qual é o nosso primeiro trabalho, vamos dizer assim, né? Ação. Qual é a primeira ação? Desenvolver relacionamento. Você pode entrar num grupo de WhatsApp e sair chamando no particular todas as pessoas para apresentar aos olhos? Pode. A chance disso dar certo? Pequeniníssima, minúscula, quase inexistente. A chance de você pensar assim, puxa, falei com 40 pessoas e ninguém quis me ouvir, esse negócio não funciona, esse negócio não é pra mim, esse negócio não dá certo, é gigantesca.
Então, fazer esse trabalho de atacar as pessoas, ele tem mais chance de dar errado do que de dar certo. E nós queremos dar o quê? Certo ou errado? A gente quer dar certo, certo? Então, vocês estão aqui para dar certo. Então, o que é muito importante a gente ter em mente? Que nós precisamos criar relacionamento. Então, se você entra num grupo de WhatsApp, por exemplo, de empreendedores, né? Você pode abordar essas pessoas individualmente, se apresentando. Oi fulano, tudo bem? Meu nome é Adriana, eu sou representante do Terra, trabalho com óleos essenciais, nós estamos no mesmo grupo, eu gostaria de conhecer um pouco mais o seu trabalho. Então você se apresenta e pede para a pessoa falar do trabalho dela. E aí ela vai apresentar o trabalho dela. A partir daí vocês vão começar a desenvolver uma comunicação, um relacionamento. Quando você pede para a pessoa falar dela, falar do negócio dela, do trabalho dela, a chance dela se comunicar com você aumenta muito, né? Do que dela te ouvir sem nem te conhecer. Então, outra coisa que a gente tem... Então, primeira coisa, isso, né? Cria relacionamento. Então, existe um processo. É que muitas vezes a gente está com pressa, quer ter resultado logo, e a gente passa por cima, né? Coloca a carroça na frente dos boi. E o que acontece? Dá tudo errado. Porque você vai ter a sensação que falou com um monte de gente, mas você não fez um trabalho de uma forma profissional. E com isso vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. E aí o que acontece? Primeiro você precisa então criar relacionamento. Só que você também não precisa ficar um ano criando relacionamento com a pessoa, né? Vai ter pessoas que vai ser mais fácil ali de desenvolver a comunicação e vai ter gente mais fechada. Se a pessoa desenvolver bem a comunicação, ela também vai perguntar do seu trabalho. Ela vai falar, eu já ouvi falar de óleo essencial, eu não conheço óleo essencial, eu uso óleo essencial, enfim, ela vai dizer alguma coisa, né? E você vai ali desenvolver uma conversa. Outra coisa que é muito importante a gente pensar é que, embora o nosso trabalho seja simples, se nós queremos ser profissionais, nós precisamos investir em nos tornarmos profissionais, né? Eu tenho um curso que é o curso Seja Especialista em Vendas de Óleos Essenciais. E por que eu não falo que seja um vendedor de óleos essenciais? Porque ser um especialista em vendas é desenvolver habilidades empreendedoras. Porque quando a gente cadastra alguém, que foi perguntado sobre isso aqui também e eu vou falar, quando a gente cadastra alguém, também é uma venda. Aliás, eu preciso ser um excelente vendedor para vender um cadastro, para vender um kit. Que afinal de contas, eu estou vendendo no mínimo 12 óleos para a pessoa. Então, se eu não sou profissional para vender um, como que eu consigo vender 12? Né? Fica meio difícil. Então, é importante a gente entender que nós temos um negócio. Eu sempre falo sobre isso. Ao mesmo tempo que o nosso negócio é incrível, porque ele não exige nenhuma pré-qualificação, nenhuma graduação, nenhum nada nesse sentido, por outro lado, as pessoas acham que elas podem ir fazendo assim, sabe? Não preciso estudar, não preciso me profissionalizar. E aqui vai muito além de estudar sobre os olhos. Nós precisamos estudar sobre pessoas, nós precisamos estudar sobre liderança de si mesmo, né? Então, é muita coisa envolvida que a gente vai aprendendo no processo. Só que se a gente não for aprendendo, a gente não aprende, não desenvolve, não cresce, não evolui, tá? Então, é importante a gente entender que investimentos no nosso negócio, eles são importantes. Então, primeiro essa questão, né, da gente criar relacionamento e desenvolver a habilidade da comunicação e conseguir fazer isso de uma forma não muito lenta para acelerar ali, tá? Outra coisa, deixa eu ver o que me pergunta. Se tiver alguém que não respondeu a caixinha, que tem dúvida e quer perguntar aqui, pode colocar aqui também que eu vou incluindo, tá, gente? Vou fazer aqui uns 40 minutos mais ou menos, dá tempo de eu responder tudo. Então, abordar desconhecidos já entra na mesma questão, né? Dessa de abordagem de grupo. Então, não sai por aí abordando qualquer pessoa de qualquer jeito. Uma dica aqui preciosíssima. Leia o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Este livro é um livro que nos ajuda a desenvolver relacionamentos. E o nosso negócio, ele é marketing de relacionamento. Então, lembre-se, sempre que você quiser atacar alguém com um convite sobre doTERRA ou sobre uma classe de óleos essenciais, pensa, eu estou atacando essa pessoa ou estou me relacionando com ela? Porque se você estiver atacando ela, a chance de você ter uma porta fechada é muito grande, tá bom? Outra coisa que me perguntaram aqui, como convidar para levar para uma reunião sem queimar etapa?
A mesma coisa. Você não convida para uma reunião sem ser alguém que você tem relacionamento. Então, primeiro você cria relacionamento. Se são as pessoas do seu círculo ali de amizade, você pode chamar para um café na sua casa, para um encontro, e a pessoa vai achar isso normal. Agora, uma pessoa que você nunca chamou para tomar um café, você liga e fala: oi fulano, tudo bem, bora tomar um café? Falou: oxi, o que ela bebeu hoje, né? Não foi café, com certeza, né? Então, a pessoa vai achar isso estranho. E aí você precisa começar uma comunicação. Sabe o que acontece muito? A gente quer queimar a etapa. A gente quer pular o processo. A gente quer o resultado, mas não queremos viver o processo. E aí o resultado não acontece, porque o processo faz parte dessa construção, certo? Então, essa questão de convidar, você precisa começar a se relacionar, levantar necessidades, e aí já vou entrar numa outra pergunta que fizeram aqui já sobre isso. Então, assim, faz sentido eu convidar alguém para uma reunião se eu nem perguntei para ela se ela quer conhecer aquilo? Eu sei que existem no marketing de rede algumas estratégias, né? Que Peraí, gente, vou ter que atender o interfone aqui, um minutinho. Oi? Tudo certo? Sim. Eu tô fazendo uma live. eu te ligo, pode ser? Daqui a pouquinho, beijo, já. Olha isso, gente. Contato. Então, vamos lá. Onde que a gente estava aqui? Do convite, né? Então, primeiro, eu preciso levantar a necessidade da pessoa. Por exemplo, eu chamei alguém e falei: oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? E tal. Olha só, não sei se você já ouviu falar, mas eu tô usando os óleos essenciais aqui em casa. E eu lembrei que vocês aí têm muito problema com rinite, ou que tem muito problema de enxaqueca, muita dor de cabeça, né? Se é alguém que você conhece, você às vezes já sabe um pouquinho da necessidade dela, né? E você pode falar: eu pensei em você porque eu vou fazer uma reunião aqui em casa tal dia, eu gostaria que você viesse experimentar os óleos, conhecer os óleos, conhecer as soluções naturais, certo? Então, outra coisa que é importante é você identificar qual é o seu desafio. O que é mais difícil para você? É convidar? Então estuda sobre convite. O que é mais difícil para você? Fazer fechamento? Então estuda sobre fechamento. Adriana, minha dificuldade é abrir a conversa, é desenvolver a conversa. Então estuda sobre isso. Hoje a gente é muito abençoado porque, né, no YouTube tem muita coisa de graça. E você pode ali ver pontualmente qual é a sua necessidade, qual é o seu maior desafio e estudar como que você vai resolver aquele desafio, como que você vai passar por aquele processo, ok? Outra coisa que me perguntaram, né? É como iniciar o cadastro. Como que eu falo do cadastro? Como que eu explico sobre o cadastro? Como que eu entro nesse assunto do cadastro, né? Gente, seguinte, o cadastro nada mais é que uma pessoa que viu vantagem em se tornar um membro do Terra. Então, veja bem, eu tô ali atendendo a pessoa. Ou eu fui até ela, ou ela veio até mim, uma indicação, não importa. A gente começou a conversar sobre os olhos. E ela falou: olha, Adriana, eu tenho o meu filho que não dorme direito, o meu marido que é constipado, ou alguma coisa assim, né? Ela foi lá trazendo necessidades. E aí você percebeu que ela precisa do Zengest, ela precisa do Lemon, ela precisa do Balance, da lavanda, da tangerina, da copaíba. Então você foi ali, ó, fazendo perguntas para ela. Quem comanda uma conversa é quem pergunta. Você foi fazendo perguntas e descobriu que ela tem um montão de necessidades. Você vai apresentar para ela as soluções, certo? Vai dizer para ela: olha, esse olha para isso, esse olha para aquilo, esse olha para aquilo outro, tal, beleza. Ela vai falar quanto custa, né? E você vai mandar o preço para ela dos óleos no varejo. Olha, esse óleo vai custar tanto. Se ela precisar de 4 ou 5 óleos, mais ou menos, dependendo dos óleos, já compensa comprar pelo menos o kit Brasil. Então, essa questão de conduzir a pessoa para o cadastro é simplesmente matemática. Então, você pensar: por que eu quero que ela cadastre? Eu quero uma parceira trabalhando comigo, eu quero uma cliente satisfeita fazendo parte do programa de fidelidade pagando mais barato, né?
Então, eu vou apresentar para ela as oportunidades. Então, eu chego para ela e falo, olha, você precisa desses olhos e eles vão custar tanto. Ó, aí vamos supor que deu R$500, 5, 6 olhos. E aí tem o kit Brasil por menos de 800. Você chega para ela e fala, olha, os olhos que você precisa são esses. Mas tem a opção de você comprar essa caixinha aqui que vem com tantos olhos e custa tanto. Ela olha e fala, nossa, aí você fala para ela, olha, só que nessa caixinha aqui vem 7 olhos a mais do que o que você precisa. E esses olhos também podem ajudar nessas suas necessidades. Gente, o que é mais vantajoso? Ela comprar o kit? Então, vamos dizer assim que 90% das vezes em que eu faço um cadastro, foi a própria pessoa que decidiu cadastrar. Porque ela fez conta junto comigo, eu mostrei para ela a diferença e ela percebeu que é melhor e mais barato comprar um kit, fazer um cadastro, pagar adesão, entende? Então, tem muita gente que fica assim, mas é que eu não consigo cadastrar as pessoas, é que eu não consigo fazer cadastro, é que muitas vezes você não está conseguindo, é um passo antes, você não está conseguindo levantar necessidades com aquela pessoa, você não está conseguindo abertura na conversa, você não está sabendo fazer as perguntas certas, então você precisa olhar um estágio antes. Então, se o seu desafio hoje é em cadastrar, olha um passo antes. Como que tem sido as suas conversas? Tem conseguido desenvolver? Porque se não tem conseguido desenvolver a conversa, não vai chegar no cadastro, certo? Depois que chega nesse levantar de necessidades, mostrar um monte, a pessoa identificar várias necessidades, ela mesma vai perceber que fazer a inscrição, se tornar um membro do Terra, é mais vantajoso, tá? Aí também me perguntaram a respeito do fechamento, né? Como que eu tenho dificuldade para fechar? Como fazer fechamento, tudo. É a mesma coisa. No livro GoPro, é uma outra leitura obrigatória para todos nós, ele fala que as pessoas em geral, assim, geralmente os produtos trabalhados através de uma empresa de marketing de relacionamento, eles não são produtos de prateleira. Não são produtos que se estivessem na prateleira de um mercado, as pessoas chegariam lá, compravam, levavam embora e sabiam usar, tá? Então, os produtos que estão sendo distribuídos no mercado através de uma empresa de marketing de relacionamento, que é o caso da doTERRA, ela tem um ponto, ela precisa de... É algo novo, é algo diferente, precisa de uma apresentação. E, nesses casos, é estatístico, né? Que a pessoa precisa de, no mínimo, 6 exposições ao produto, ao negócio, à oportunidade, ao que você estiver mostrando ali para ela. Então, veja, por que muita gente tem dificuldade do fechamento? Porque ela ofereceu o produto uma vez, ela falou uma vez, a pessoa não comprou, ela diz assim, ela não quer, ela não comprou, eu não vendi, eu não consegui vender, eu não sou bom em venda, eu não sou bom em cadastro, e ela já começa a falar um monte de pensar e falar e agir de uma forma como se ela fosse competente. Quando, na verdade, o que ela não fez ainda foi promover novas exposições da pessoa ao produto. Frequentemente, eu vendo para pessoas que estão me acompanhando há mais de 3 anos. Frequentemente, eu cadastro pessoas que estão me acompanhando há mais de 3 anos. E só agora que elas estão percebendo que o produto é bom, ou percebendo em si uma necessidade de usar o produto, de comprar o produto, ou de trabalhar com esse negócio, né? Então, são exposições que ela precisa ter. Então, você pode trazer a pessoa para uma reunião na sua casa, depois você pode ir na casa dela, depois você pode levar ela num evento, depois você pode convidar ela para uma aula online, e isso vai, o nome disso é acompanhamento. Faz parte de um trabalho profissional. Acompanhar não só quem compra, mas também quem pergunta e não compra, porque essa pessoa, ela vai chegar no fechamento. Agora, existem situações também onde nós precisamos desenvolver a habilidade de fechar, né? Então, esses dias mesmo, uma pessoa me perguntou sobre os olhos e falou que ela já veio com informação sobre se tornar um cliente preferencial, né? E eu não costumo achar essa opção muito vantajosa, mas ela veio com esse objetivo. E aí eu falei pra ela o preço dos olhos, expliquei, e a conversa morreu. Ela explicou que estava numa situação ali com a filha no hospital, mas morreu a conversa. E aí eu parei a conversa, respeitei, mandei a informação, ela não respondeu mais.
No outro dia eu chamei ela de novo. Oi, você viu que eu te mandei das informações, tal, não sei o que lá. Ah, vi sim. Mas essa condição pra mim não dá. Tá bom. Aí peguei outra condição pra ela, mandei só 2 produtos, que eram os mais importantes que ela precisava, mandei de novo as condições. Ela não respondeu. Aí passou o carnaval, chamei ela ontem. Oi, fulana, tudo bem? Qual que vai ser a melhor opção pra você? Essa ou essa? Assim ou assim? Vai pagar assim ou assim? E ela falou, eu quero essa, eu vou pagar assim. Então veja que eu precisei acompanhá-la, eu precisei chamá-la para o fechamento, para ela tomar a decisão, porque ela já queria. Quando ela veio até mim, ela já queria, mas se eu não tivesse tido uma postura de fechamento, ela não teria comprado, certo? E ela se tornou membro do Terra. Então, muitas vezes também, essa questão do fechamento, ela está no nosso posicionamento. Tem consultor que fala assim pra mim, Adriana, sabe o que acontece? É que eu não gosto de ficar em cima das pessoas. Mas eu não fico em cima de ninguém. Eu acompanho as pessoas, é diferente. Se ela disser pra mim, Adriana, obrigada, eu não quero, ok, ela não quer. Eu não vou continuar falando com ela como se ela quisesse. Eu posso, eventualmente, colocar ela numa lista minha, onde eu, de vez em quando, eu vou acompanhar. Mas, ficar insistindo com ela, eu não vou fazer isso, eu não sou chata, né? Eu não sou vendedora, eu sou consultora. Então, eu sou especialista, então eu vou acompanhá-la. Agora, existem casos como esse em que ela já queria, ela já tinha tomado a decisão, mas que se eu não tivesse chamado ela para o qual você quer e como você vai pagar, ela não tinha fechado. Então, é muito importante que nós tenhamos convicção e segurança do que nós estamos dizendo. E isso não quer dizer só em relação ao óleo, quer dizer em relação a tudo. Então, assim, ela me pediu um óleo essencial para a parte respiratória e imunidade da filha. Eu falei quais são. Seja bem-vinda, Tati. Eu falei quais são. E eu sei que eles podem abençoar a vida dela. Então, eu preciso me posicionar de uma forma a dizer, você precisa disso. Você vai comprar agora? Entende? Então, quando eu tenho essa convicção de trazer a pessoa para o fechamento, isso também muda o meu trabalho, né? Isso tanto na venda de varejo quanto na venda de cadastro. E é que antes de eu passar para o último tópico, para a última pergunta, tem uma questão aqui, né? Eu não falei que são 6 exposições? Então pode ser que na primeira ela não compra nada, na segunda também não. Pode ser que na terceira ela compra um lemon de 5 ml para experimentar, para ver se funciona, para ver se serve, se é isso mesmo, se faz aquilo que você falou, né? Para meio que tirar a dúvida. Então é muito importante a gente entender que é um processo. Então eu tenho pessoas que elas ficaram meses comprando um óleo, outro óleo, tá? Depois cadastraram. Hoje compram 50 PVs, às vezes compra 200, né? Tá ali no programa de fidelidade. Então isso, gente, é o nosso negócio. Não existe nenhum negócio com 100% de conversão. Embora no nosso negócio seja incrível, né? Que a nossa retenção é de 65% e a nossa conversão é muito boa. Porque é muito difícil uma pessoa sair do nosso encontro sem querer levar pelo menos um óleo para experimentar. É muito difícil. Até pela questão do valor, porque é muito barato, né? Um óleo de limão por R$39, você não compra nenhuma pizza mais nesse preço. Então, quando a gente tem um produto que é realmente bom, e aí para eu dizer que o produto é bom, eu não preciso ser sabidona do produto. Eu preciso ter ferramentas, materiais que eu mostre ali para a pessoa, né? Então é muito importante a gente ter essa convicção, tá, gente? Do que eu sei que ela precisa do que eu tenho. Sou eu que tenho algo para te oferecer. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero te oferecer uma solução. Você tem um problema, eu tenho uma solução e eu quero te oferecer essa solução. Se você vai pegar essa solução comprando um produto ou se tornando um membro do Terra, aí a decisão é sua, ok? Então, vamos aqui para a última pergunta. Não, vou responder uma antes. Uma pessoa perguntou assim, quando o cliente compra com desconto, o que o consultor ganha? Aí, gente, no meu canal lá no YouTube também, tem um vídeo sobre o plano de carreira do Terra, tá? Canal no YouTube, Adriana dos Santos _, igualzinho o meu Instagram. Quando você indica um membro, né? Lembra que eu falei que nós não somos vendedores de óleos? Então, quando eu indico um membro, eu estou formando uma carteira de clientes, porque quando eu faço uma venda de varejo, e eu faço venda de varejo,
Quando eu faço uma venda de varejo, eu tenho que estar ali o tempo todo fazendo pedido, né, entregando o produto para a pessoa e tal. Quando ela se torna um membro para comprar mais barato direto da doTERRA, eu já libero esse meu tempo, né? Essa operação ela vai fazer diretamente através do escritório dela virtual da doTERRA e eu vou receber uma comissão do que ela compra. É uma comissão menor do que a comissão que eu receberia se eu vendesse para ela no varejo? É uma comissão menor. Porém, em contrapartida, eu tenho pontuação que soma no volume do meu faturamento, na minha organização, nas minhas graduações, no meu poder de 3. Então, não é uma resposta que eu consigo dizer assim, se um membro compra 100 PVs, você ganha tal coisa. Você recebe o Unilevel, ela pode estar na sua estrutura do poder de 3, o que potencializa seus resultados. Ela pode ser uma linha qualificadora, isso também muda seu resultado. Então tem muita coisa envolvida e para você entender as vantagens que você tem ao indicar alguém para ser membro na sua organização, você precisa assistir esse vídeo ou buscar o seu mentor, o seu cadastrador, o seu patrocinador, alguém ali que te trouxe para esse modelo de negócio para ela te explicar, ok? E aí, por último, gente, vou colocar uma pergunta assim: como encontrar líderes e pessoas que vão comigo para o topo, né? Tem gente que pensa assim mesmo, que como é que eu vou encontrar gente que vai me levar para o topo? É como se você trouxesse as pessoas, escorasse nelas e deixasse elas te carregar, né? Isso não existe. Não pense assim, que isso pode acontecer, pode, mas não é o padrão, tá? O que é padrão aqui? Nós sermos primeiro esse consultor, nós sermos esse líder. Então para eu encontrar líderes, eu vejo também muita gente assim, Adriana, eu quero ser silver, eu quero crescer no plano de carreira, ou eu sou elite, quero ser premier e tal. Aí você fala, beleza, então você precisa encontrar pessoas que querem trabalhar com você, certo? Aí você vai ver, a pessoa se ativa todos os meses? Não. Ela ativa com 150 pontos até o dia 15? Não. Ela entende a estrutura do poder de 3 dela? Não. Ela usa os produtos todos os dias? Não. Ela não é um consultor profissional. Ela não é uma pessoa que está levando esse negócio de forma profissional, a sério. E levar profissional a sério, gente, não quer dizer trabalhar o dia inteiro com isso, tá? Volta lá no começo, em que aqueles que têm muitas horas, geralmente são os que produzem menos. Então isso é muito importante a gente ter claro aqui. Trabalhar com doTERRA de uma forma profissional não quer dizer que é a sua principal atividade. É uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, você ser líder de si mesmo, você comandar até o que você come, o horário que você acorda, se você tem uma leitura, se você se desenvolve, né? Se você tem disciplina para fazer uma atividade física, para renunciar a uma alimentação que você não deve comer, enfim, o quanto você é líder de si mesmo, o quanto você é um exemplo para você. Se você tivesse 10 pessoas na sua organização, como a sua organização seria? Boa? Ruim? Excelente? Como seria? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Que eu preciso ser a pessoa que eu quero atrair. Então, muita gente, ela fala assim, eu quero encontrar líderes, eu quero encontrar pessoas, e aí você faz uma pergunta, sabe assim, sei lá, óbvia de quem tá dizendo que é um líder já, e ela não sabe responder. Então é muito importante que você seja o líder, que você seja a pessoa que você está procurando. E isso não é balela, não é, sabe, chavão, frase aí de efeito, não é nada disso. É real. Nós precisamos dominar a nós mesmos, liderar a nós mesmos, nos conduzir para o caminho que nós queremos chegar, para que quando a gente chegue essas pessoas até nós, essas pessoas que querem crescer, que querem trabalhar, que querem evoluir, a gente saiba o que ensinar, né? Porque eu não consigo ensinar o que eu não faço. Eu ensino fazendo. Então, se eu estou fazendo, eu consigo ensinar melhor, tá? E, gente, para todos vocês que participaram aqui agora desse perguntas e respostas para as consultoras e consultores do Terra, eu tenho um curso, que é o curso Seja Especialista em Vendas de Óleos Essenciais.
Esse é um curso completo, com tudo que você precisa para se tornar um especialista no dia a dia. Então não é um curso de aromaterapia, não é um curso para você aprender sobre os óleos, tá? Frequentemente as pessoas me perguntam isso. É um curso para quê? Para você aprender tudo isso que eu falei aqui. Então você aprender como que você começa, como que você convida, como faz a lista, como você faz o acompanhamento, como que você faz amostras, eventos. Mês que vem é o mês da mulher, é um mês incrível para a gente fazer muitas parcerias e a maioria das pessoas não sabe nem por onde começar, né? Lá tem como que você procura, aborda os donos de empresa e estabelecimento para fazer a sua parceria, o que você faz na hora, os cards que eu utilizo nas minhas classes, todo o material que eu utilizo no dia a dia, como lidar com as objeções, aquelas perguntas que a gente não sabe sair, né? Então, mas eu vi mais barato na internet, ou eu vi no Mercado Livre, ou mas eu quero pagar o preço de membro. Ou qualquer dessas perguntas que a gente fica sem resposta no nosso dia a dia, tem as aulas lá. As aulas são super objetivas, curtas e rápidas. É para você entrar, assistir e já praticar. E tudo realmente que você necessita, fechamento, como que você faz fechamento, como que você faz uma classe. Então, se você se tornou um consultor do Terra hoje e quer começar de forma profissional, eu recomendo que você faça a compra desse curso, que você assista e selecione ali as aulas do jeito que você precisa para assistir e entrar em ação. O link para você comprar o curso, ele tá de R$ 499 por R$ 199. Ele tá no link na bio, tá? Então tá lá, curso especialista em vendas de óleos essenciais, para você realmente se tornar um profissional. E mais do que isso, você vai ter com esse curso ferramentas para apoiar as pessoas que você vai encontrar na sua jornada, né? Então você pode indicar para elas o curso também ou aprender no curso para ensiná-las. Outra coisa importante é que no curso você pode participar da minha comunidade de alunos no Telegram. E eu compartilho com os alunos no Telegram algumas estratégias que eu uso no dia a dia, coisas que eu faço com a minha equipe, né? Vocês sabem, aqui em doTERRA, cada um tem o seu time. E a gente não pode invadir o time do outro, né? Mentorar pessoas de outras redes, isso não é legal. A gente pode passar até ter problema com a doTERRA. Então, por isso que eu criei o curso, porque muita gente me procura pedindo esse tipo de mentoria. Como eu não posso oferecer, então eu criei o curso, que as aulas já vão estar lá, né, disponíveis para você assistir, praticar e se profissionalizar. Eu espero que tenha feito sentido vocês ficarem aqui comigo nessa live hoje. Fazia tempo que eu não vim aqui falar com vocês e eu adoro contribuir, acrescentar, e eu espero também que essas informações tenham feito sentido para você colocar em ação. Então, para a gente fechar aqui, veja quais são os seus desafios e estuda sobre eles. Não fica estudando de forma aleatória. Até no curso mesmo. Comprou o curso, entrou no curso, viu? Eu preciso dessa aula aqui. Eu tenho nessa necessidade aqui. Estuda aquilo, pratica aquilo. E só pra gente finalizar, pra gente ficar bom em alguma coisa, nós precisamos fazer essa coisa por no mínimo 2.000 vezes. Então, se você ainda não apresentou os óleos essenciais 2.000 vezes, se você ainda não fez 2.000 classes, se você ainda não fez nenhuma das atividades geradoras de renda 2.000 vezes, continua. Quando você chegar, e vai se aprimorando, quando você chegar nesse número, com certeza os seus resultados serão completamente diferentes. E se você tem consultores na sua equipe, ou se você conhece consultores que estão enfrentando os desafios que nós falamos aqui, e a gente falou de tudo, hein, gente? Clica no aviãozinho, manda para eles, eu tenho certeza que vai contribuir. Provavelmente eu devo colocar essas perguntas e respostas lá no YouTube e aí você vai poder assistir de novo lá também. Deus abençoe vocês, um final de quinta-feira extraordinário e um fechamento de fevereiro incrível para todos nós. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus.